A Matriz Divina, de Gregg Braden. Áudio 12. Muitas possibilidades, uma realidade. Por qual razão o modo como pensamos e nos sentimos acerca do mundo teria algum efeito nos acontecimentos que ocorrem em nossa vida? Como o simples fato de fazer de nossos sonhos futuros um fato presente pode mudar o curso dos acontecimentos que já foram desencadeados. Por exemplo, se tudo indicar que no nosso mundo está a caminho de uma guerra global, será que tal conflito deverá necessariamente ocorrer? Quando parece que nosso casamento está prestes a desmoronar ou que estamos destinados a viver em precárias condições de saúde, o resultado dessas experiências deve acontecer conforme as previsões? Ou existe algum outro fator, quase nunca levado em conta, que possa de fato exercer grande influência sobre o modo como experimentamos coisas que já começaram a acontecer? Será que a vida segue nossas previsões ou atende às nossas expectativas? O segredo para vivermos em um lugar onde as nossas fantasias já se realizaram e os nossos desejos e orações já foram atendidos deve começar pela compreensão das possibilidades existentes. E para fazer isso, precisamos voltar brevemente à descoberta central que a física quântica faz acerca de nosso mundo. A física quântica foi tremendamente bem-sucedida ao descrever o comportamento das coisas menores que o átomo. Tão bem-sucedida de fato que o conjunto de regras foi criado para descrever o que podemos esperar que aconteça nesse minúsculo mundo invisível. Conquanto as regras sejam poucas e simples, elas também podem parecer estranhas quando descrevem o que as partículas fazem na escala subatômica. Por exemplo, elas nos dizem: as leis da física não são universais, porque nas pequenas escalas as coisas se passam diferentemente do comportamento observado no mundo cotidiano. A energia pode expressar a si mesma como onda ou como partícula, algumas vezes como ambas. E a consciência do observador determina como a energia se comporta. Entretanto, por melhor que essas regras sejam, é importante não perder de vista que as equações da física quântica não descrevem a existência real das partículas. Em outras palavras, as leis não podem nos dizer onde as partículas se encontram e como elas agem enquanto lá estão. Elas descrevem somente o potencial para a existência das partículas, isto é, onde elas podem estar, como elas poderiam se comportar e quais propriedades elas poderiam ter. E todas essas características se desenvolvem e mudam com a passagem do tempo. Essas coisas são significativas porque nós somos feitos das mesmas partículas descritas pelas regras. Se pudermos compreender melhor a maneira como elas funcionam, talvez possamos nos conscientizar de possibilidades mais amplas para o mundo como nós trabalhamos. E aqui reside o segredo para compreender o que a física quântica está realmente nos dizendo sobre nosso poder no universo. Nosso mundo, nossa vida e nosso corpo existem como tal porque são escolhidos, imaginados, de um mundo de possibilidades quânticas. Se quisermos mudar algumas dessas coisas, devemos em primeiro lugar começar a vê-las de outro modo. E para fazer isso, precisamos selecioná-las de uma sopa de muitas possibilidades. Aparentemente, em nosso mundo, somente um desses potenciais quânticos pode se tornar o que experimentamos como nossa realidade. Na visão do meu instrutor de karatê, por exemplo, ele pôde se observar, em determinado momento, fixado ao colchão, e ele estava realmente fixado. Ninguém foi capaz de movê-lo. O que determina qual das muitas possibilidades se torna realidade parece ser a consciência e o ato da observação. Em outras palavras, o objeto de nossa atenção torna-se realidade em nosso mundo. Essa é a área onde o próprio Einstein fez face a um problema com a teoria quântica, chegando a afirmar, abre aspas,
penso que deva existir uma partícula com uma realidade separada, independente das medições. Fecha aspas. Nesse contexto, as medições são equivalentes ao observador, ou seja, nós. Princípio 7. O foco da consciência torna-se a realidade do nosso mundo. Sem sombra de dúvida, nosso papel no universo ocupa o centro da questão do porquê o mundo quântico funciona da maneira como parece funcionar. Essa é precisamente a razão porque é importante primeiro compreender o objeto das observações científicas de tal modo que possamos saber como aplicar tais observações em nossa vida. O mistério da razão, porque precisamos ter dois conjuntos de regras para descrever o mundo, remota a um experimento que foi executado pela primeira vez em 1909 por Geoffrey Ingram Taylor, um físico britânico. Apesar de o experimento já datar de aproximadamente 100 anos, seus resultados ainda são alvo de controvérsia e incerteza. Desde a época do experimento original, ele já foi recriado várias vezes. Todas as vezes, os resultados obtidos foram idênticos e sempre intrigantes. O experimento, conhecido pelo nome de dupla fenda, implica na projeção de coisas tais como partículas quânticas através de uma barreira onde existem dois pequenos furos, e na medição da maneira pela qual esses objetos são detectados depois que atravessam as aberturas na barreira. O bom senso indica que, se as coisas se iniciam de um dos lados da barreira como partículas, deveriam permanecer como partículas durante o experimento e terminar como partículas no fim. Entretanto, a experiência demonstra que algo de muito extraordinário acontece em algum ponto, entre o lugar de onde partem as partículas e o lugar onde elas chegam. Os cientistas descobriram que quando um elétron, por exemplo, passa através de uma barreira com uma única abertura disponível, ele se comporta exatamente como esperaríamos que se comportasse. Ele começa e termina a jornada como partícula. Nenhuma surpresa acontece nesse caso. Em contrapartida, o mesmo elétron faz o que parece impossível quando são usadas duas fendas. Ainda que comece a jornada como partícula, um evento misterioso ocorre com o elétron ao longo do caminho. Ele passa através de ambas as fendas ao mesmo tempo, como apenas uma onda de energia seria capaz de fazer, formando um tipo de desenho no alvo. Esse é um exemplo de comportamento que os cientistas chamam simplesmente de anomalia quântica. A única explicação para o fenômeno é que a segunda abertura, de alguma maneira, força o elétron a se mover como se fosse uma onda, embora ele ainda chegue ao destino exatamente como começou a jornada, como uma partícula. Para fazer isso, de algum modo, o elétron tem de perceber que a segunda abertura existe e que se encontra à sua disposição. E é nesse ponto que entra o papel da consciência. Como se presume que o elétron não possa realmente saber de alguma coisa no sentido mais rigoroso da palavra, a única outra fonte de consciência presente é a da pessoa que observa o experimento naquele instante. O que se pode concluir a essa altura é que o conhecimento de que o elétron conta com dois caminhos à sua disposição está na mente do observador. E é o ato consciente de observar que determina seu percurso. O que se pode concluir desse experimento é que, algumas vezes, os elétrons se comportam exatamente como seriam de se esperar. Quando o fazem, as regras para o nosso mundo diário, onde tudo é individualizado e separado, aparentemente podem ser aplicadas. Entretanto, nas outras vezes, os elétrons nos surpreendem e procedem como ondas. Quando isso ocorre, os elétrons exigem regras quânticas para explicar seu comportamento. A interpretação de Copenhague. Em 1927, os físicos Niels Bohr e Werner Heisenberg, em Copenhague, na Dinamarca, tentaram dar uma explicação para a anomalia quântica revelada pelas novas teorias.
O trabalho que desenvolveram ficou conhecido como a interpretação de Copenhague. Até o momento, essa é a interpretação mais aceita do porquê das partículas quânticas agirem da maneira que o fazem. De acordo com Bohr e Heisenberg, o universo existe como um número infinito de possibilidades sobrepostas. Elas se encontram em uma espécie de sopa quântica, sem ter uma localização precisa até que alguma coisa aconteça e fixe essas possibilidades em um determinado local. Essa alguma coisa é a consciência da pessoa, o simples ato de observação. Como o experimento prova, quando olhamos para alguma coisa, tal como um elétron se movendo através de uma fenda em uma barreira, o próprio ato de observação é o que aparentemente transforma uma das possibilidades quânticas em realidade. Nesse momento, tudo o que vemos é a versão do que nós estivermos focalizando. Pontos a favor. Essa teoria foi extremamente bem-sucedida na explicação do comportamento das partículas quânticas como observadas nos experimentos. Pontos contra. A principal crítica a essa teoria, se é que ela assim pode ser considerada, é que ela sugere que o universo somente se manifesta quando alguém ou alguma coisa o observa. Além disso, a interpretação de Copenhague não leva em consideração o fator gravidade. A interpretação dos muitos mundos. Depois da interpretação de Copenhague, a melhor e mais próxima explicação popular para o comportamento estranho das partículas quânticas foi chamada de interpretação dos muitos mundos dos universos paralelos. Primeiramente proposta em 1957 pelo físico Hugh Everett III, da Princeton University, essa teoria conquistou tremenda popularidade, tendo sido bastante apoiada porque parece abordar muitos dos aparentes mistérios do mundo quântico. De modo semelhante à interpretação de Copenhague, ela sugere que, em um determinado momento genérico, existe um número infinito de possibilidades ocorrendo, e todas elas já existem e estão acontecendo simultaneamente. A diferença entre isso e a interpretação de Copenhague é que, de acordo com a interpretação dos muitos mundos, cada possibilidade acontece em seu próprio espaço e não pode ser vista por outros. Os espaços únicos são chamados de universos alternativos. Supostamente, viajamos ao longo do tempo em um universo de uma única possibilidade, e de vez em quando fazemos uma dobra quântica em outra possibilidade de um universo diferente. A partir dessa perspectiva, alguém poderia estar vivendo uma vida de doenças e infecções e, mediante uma mudança no foco, repentinamente se encontrar milagrosamente curado, enquanto o mundo em torno dele não parecia ser o mesmo de antes. A interpretação de Everett indica que nós já existimos em cada um desses universos alternativos. Ao levarmos tudo em consideração, poderíamos viver todos os sonhos e cada uma das fantasias que pudéssemos imaginar. Alguns proponentes dessa teoria sugerem até que, quando dormimos à noite, nossos sonhos nada mais seriam do que o resultado de relaxarmos o foco que nos mantém presos à realidade, o que nos possibilita navegar pelos outros mundos das possibilidades paralelas, de modo semelhante ao dos observadores na interpretação de Copenhague. Somente vemos a possibilidade que focalizamos. Esse é o segredo para fixarmos uma possibilidade em especial em lugar da realidade. Pontos a favor. Essa teoria parece ser capaz de explicar por que nos passam despercebidas muitas possibilidades propostas pela interpretação de Copenhague. Pontos contra. Assim como qualquer outra ideia baseada na teoria quântica, a teoria não pode explicar a força da gravidade, ainda que possa explicar parte do que vemos no mundo quântico. Enquanto não consiga explicar todas as forças da natureza, é uma teoria que não parece completa. Nos últimos anos, uma terceira teoria foi proposta, que parece abordar as limitações tanto da interpretação de Copenhague como a interpretação dos muitos mundos.
Essa teoria, conhecida como interpretação Penrose, recebeu o mesmo nome do seu autor, Sir Roger Penrose, professor de matemática na Oxford University. Sua proposição é que a força da gravidade que a física quântica tantas vezes ignora, na verdade, é a grande responsável pela manutenção do universo em uma estrutura coesa. A interpretação Penrose. Semelhantemente às propostas das outras interpretações, Penrose acredita que muitas possibilidades ou probabilidades existam na escala quântica. Entretanto, sua teoria dá outra explicação para o que ancora uma determinada possibilidade em nossa realidade. Penrose propõe que as possibilidades quânticas de outros domínios sejam uma forma de matéria. Como toda matéria cria gravidade, todas as possibilidades teriam seu próprio campo gravitacional. Entretanto, é necessário energia para manter isso. E quanto mais energia a probabilidade exigir, mais instável ela será. Como é impossível sustentar energia suficiente para manter todas as possibilidades ativas para sempre, em algum momento elas vão se colapsar para um estado único, o mais estável dos estados, aquele que percebemos como realidade. Pontos a favor. O ponto forte dessa teoria é que, pela primeira vez, existe uma preocupação em examinar a força da gravidade, o único fator que separava as ideias de Einstein das teorias quânticas, e essa força central é trazida para a existência da realidade. Pontos contra. Talvez o ponto mais fraco da teoria Penrose, caso possa assim ser considerado, seja o fato de seus críticos acreditarem que ela pode não ser necessária. Ainda que a teoria quântica seja somente uma teoria, até o momento ela tem sido 100% bem-sucedida na previsão dos experimentos quânticos. Portanto, já temos uma teoria viável para explicar a realidade. A interpretação de Penrose fornece também isso, ao mesmo tempo que considera o fator da gravidade, desconsiderado pelas outras teorias. Então, qual é a teoria conclusiva? O físico teórico Michio Kaku, coautor da Teoria Unificada das Supercordas, pode ter sido quem melhor descreveu o dilema da física quântica quando disse, abre aspas, muitas vezes afirma-se que, de todas as teorias propostas neste século, a mais tola é a teoria quântica. Alguns dizem que a única coisa de fato estabelecida sobre a teoria quântica é que ela sempre afirma ser inquestionavelmente correta. Fecha aspas. Algumas das 3 teorias prevalecentes explicam tanto os eventos anômalos no domínio bem pequeno da escala subatômica quanto a razão do mundo funcionar como funciona. O papel que a matriz divina desempenha ao nos ligar com tudo o que é observado, apesar das limitações naturais de toda interpretação, mas é a melhor possível pelo que vemos no laboratório. É o único fator que bem pode ser o elo que faltava. Ainda que o espectador pareça ser o coringa dos experimentos que produzem resultados inesperados, e se as anomalias não forem realmente anomalias? E se as esquisitices das partículas quânticas forem apenas a maneira normal de a matéria se comportar? Será possível que tudo, da informação que viaja mais rápido do que a velocidade da luz, as duas coisas que existem ao mesmo tempo no mesmo lugar, esteja realmente nos mostrando nosso potencial e não nossas limitações? Se assim for, deveremos nos perguntar a nós mesmos: qual o fator que une todas essas coisas e que evita que experimentemos a mesma liberdade aparentemente usufruída pelas partículas quânticas? Nós somos precisamente o fator que falta nas teorias existentes. Especificamente, temos capacidade para criar propositadamente as condições da consciência, pensamentos, sentimentos e crenças, e que irão ancorar a possibilidade de nossa escolha na realidade da nossa vida. Isso é o que faz a ciência completar o círculo das antigas tradições espirituais do mundo. Tanto a ciência como o misticismo descrevem a força que conecta todas as coisas, mantendo-as unidas
e nos dando poder para influenciar o comportamento da matéria e a realidade propriamente dita, simplesmente por meio do modo como percebemos o mundo em torno de nós. A questão é que existe grande variabilidade na importância que as diversas tradições espirituais e principais correntes científicas dão às descobertas do mundo quântico. Pelas razões descritas anteriormente, a grande maioria dos físicos acredita que o comportamento dos elétrons e fótons tem pouco a ver com o modo de vivermos nossa vida no dia a dia. As tradições antigas, por outro lado, sugerem que é por causa da maneira como as coisas funcionam na escala subatômica que nós podemos mudar nosso corpo e o mundo. Se isso for verdade, então o que acontece no domínio quântico tem tudo a ver com a nossa vida diária. Como dizia José, meu amigo nativo-americano, no Quênia, não precisamos de máquinas para criar os efeitos milagrosos que presenciamos nas partículas quânticas. Pelo poder da nossa esquecida tecnologia interior, somos capazes de curar, de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, de exercer a visão remota, de nos conectarmos telepaticamente, de escolhermos a paz e de muito mais coisa ainda. Tudo recai na nossa capacidade de focalizar a consciência, grande segredo de nossas mais antigas e prezadas tradições. Noções básicas de criação da realidade. Nos ensinamentos do budismo Mahayana, acredita-se que a realidade somente exista quando focalizamos nossa mente. De fato, a sabedoria sugere que tanto o mundo da forma pura como aquele do resultado amorfo surgem de uma modalidade da consciência chamada de imaginação subjetiva. Ainda que todas as experiências certamente pareçam bastante reais para nós, apenas quando dirigimos nossa atenção consciente para um objeto, ao mesmo tempo em que sentimos algo por esse objeto focalizado, é que uma possível realidade se transforma em uma experiência real, exceto por uma ligeira variação na linguagem. Essa antiga tradição se parece muito com a teoria quântica do século XX. Se todas as regras das possibilidades quânticas forem verdadeiras e se a emoção for a chave para escolher a realidade, a questão passa a ser: como nos sentiríamos se alguma coisa acontecesse e a pessoa ao nosso lado nos encarasse nos olhos e afirmasse taxativamente que nada ocorreu? Por exemplo, será que estaríamos mentindo para nós mesmos se disséssemos que uma pessoa que nos é muito querida já está curada no mesmo momento em que estivéssemos lhe fazendo companhia na unidade de terapia intensiva do hospital? A ironia dessa última pergunta é que sua própria natureza evita uma resposta direta. Em um universo de muitas possíveis realidades, existem várias respostas potenciais. Dentre todas as realidades possíveis, existe um cenário alternativo onde a cura dessa pessoa querida já aconteceu. Em algum lugar, existe uma realidade onde ela nem sequer ficou doente. Entretanto, por razões que talvez jamais saibamos ou cheguemos a compreender, esse não foi o resultado desencadeado. Não é essa a realidade que nos encara deitada na maca do hospital. A resposta para essa questão vem a dar no que acreditamos a respeito do mundo e da nossa capacidade de fazer escolhas. A questão então se torna: qual possibilidade devemos escolher? Qual a realidade que foi escolhida pelo nosso ente querido ou pelo médico? Para responder a uma pergunta assim, em primeiro lugar devemos reconhecer que temos o poder de fazer tal escolha. Como na história do homem com a doença quase fatal contada por Neville, a realidade presente não está gravada a ferro e fogo. Ao contrário disso, ela aparenta ser flexível e maleável, podendo até mudar quando aparentemente não teria razão para tanto. De acordo com a explicação de Neville, os médicos do rapaz tinham feito um diagnóstico, entre parênteses, assumido uma realidade, tendo em vista a expectativa de um determinado resultado. Como o homem ignorava que tinha a chance, acreditou neles e introjetou a versão deles como realidade.
Somente quando lhe foi oferecida uma outra possibilidade que ele aceitou. É que seu corpo respondeu à sua nova crença e o fez rapidamente. Abre parênteses. No capítulo 4, eu dou um outro ótimo exemplo dessa possibilidade. Fecha parênteses. Einstein fez uma declaração famosa. Não podemos resolver um problema se estivermos no mesmo plano do pensamento que o criou. De modo semelhante, não poderemos mudar uma realidade se permanecermos com a mesma consciência com que a criamos. Para selar a escolha de uma das muitas possibilidades descritas pela interpretação de Copenhague, pela dos muitos mundos e pela teoria da realidade de Penrose, devemos localizá-la com precisão. Fazemos isso pelo modo como a observamos, isto é, como nos sentimos a respeito dela em nossa vida. Uma vez que reconheçamos que somos capazes de escolher o que percebemos como nossa realidade, as próximas indagações geralmente feitas são: como fazemos isso? Como conseguir ver alguém como curado se o seu corpo nos parece enfermo? A resposta começa pelo nosso desejo de olhar além da ilusão que o mundo nos mostra. No exemplo da enfermidade da pessoa que nos é querida, somos convidados a ver além da doença dela, pensá-la como já curada, sentir o que significaria estar com ela nessa nova realidade. Entretanto, para escolher outra possibilidade, precisaremos fazer mais do que simplesmente pensar sobre uma nova maneira de ser ou de apenas desejar que a recuperação da pessoa querida já tenha acontecido. Essa talvez seja a maior preocupação que devemos tomar no nosso modo de ver o mundo, e também é a que pode oferecer a maior de todas as armadilhas. Nesse nosso medo de perder as pessoas, lugares e coisas de que mais gostamos, ficamos tentados a lidar com a magnitude do problema, negando a realidade que está nos encarando de frente e simplesmente dizendo que não acreditamos. Entretanto, a menos que tomemos providências para substituir a assustadora realidade por outra de cura, essa nossa não aceitação tende a provocar nada mais do que frustração e desapontamento. Eu experimentei pessoalmente a perda de amigos que caíram nessa armadilha e que hoje já não estão neste mundo, ainda que eles sejam os únicos que algum dia poderão saber o que realmente aconteceu em seu coração e mentes antes de falecerem. Tive a oportunidade de testemunhar alguns dos conflitos que eles enfrentaram com suas crenças. Se eu sou um ser tão poderoso, raciocinavam, por que ainda estou nessa situação? Já mudei minhas crenças, porque afinal não fiquei curado. O tópico é profundo, pessoal e delicado, e pode ter respostas que tragam à baila discussões acaloradas sobre do que se trata o existir, como o universo aparentemente funciona e onde Deus se encaixa no cenário. A conclusão é: existe um equilíbrio sensível e delicado entre a simples escolha da nossa possibilidade e a ação de prosseguir com pensamentos, sentimentos e crenças que culminaram, percebendo o resultado como uma nova realidade. Princípio 8. Simplesmente dizer que escolhemos uma nova realidade não é suficiente. Para escolher uma das possibilidades quânticas, temos de nos transformar nesse modo de ser. Como Neville sugere, precisamos nos entregar à nova possibilidade e a esse nosso desejo de alcançar esse estado. Passar a viver no novo estado e não mais no antigo. E é justamente isso o que as antigas instruções das nossas mais prezadas tradições nos convidam a fazer. A técnica para essa interface entre o humano e o divino muitas vezes é chamada de oração. No próximo áudio, falando a linguagem dos quanta, sentir é a chave de tudo.